Muito bem, nós iniciamos mais um podcast Tecendo Ideias. Hoje será um episódio especial em que nós vamos analisar mais uma vez aqui no nosso histórico de análises a Vasalisa, mas como nós estamos em outro ponto da nossa história e da nossa vivência, vai ser muito bacana revisitar a Vasalisa com um olhar diferente, com as vivências de hoje. E aproveitando também, a Ana está fazendo um curso que tem tudo a ver com a gente olhar para o conto de fada com um olhar eh, diferenciado. Então, vou passar agora para a Ana, ela pode até falar um pouquinho disso. Hoje a gente está num episódio especial, talvez vocês escutem barulhinhos aí no fundo, o Joaquim passando para lá e para cá. É, mas, enfim, quanto ao olhar, né? A gente está fazendo um curso de observação fenomenológica, que é uma ferramenta de olhar, de observação, né? De contemplação, que a gente pode aplicar a qualquer coisa. E eu estou fazendo um estudo com o meu grupo de estudos da Faculdade Rudolf Steiner, né, com as minhas queridas Bruna, Camila e Irene, e a gente faz esse processo de entender essa ferramenta, de se aprofundar nela e de usá-la, aplicá-la às narrativas. E aí no curso a gente está fazendo isso. E os primeiros passos não são o que a gente vai fazer aqui hoje, os primeiros passos são de distanciamento, né? A gente se distancia como observador, olha de fora, tenta não analisar, que é super difícil, mas hoje aqui a gente está no passo ar, a gente já está aí na terceira etapa dessa jornada de observação, e a gente vai analisar, a gente vai fazer as relações simbólicas, vai entrar nesse. Vai fazer um mergulho profundo mesmo na narrativa. E aí, como o Faruco falou, é a segunda vez que a gente faz. A gente já olhou para Vasalisa uma outra vez, mas a gente era muito outro. Eu reouvi recentemente e me dei conta, eu não tinha passado ainda pelo portal de ser mãe, então eu sou realmente muito outra hoje. Vamos ver o que sai aí. Depois vocês ouçam as duas interpretações nossas e comentem o que vocês acham. Bacana. Então, a nossa proposta aqui, a nossa metodologia para essa análise desse conto vai ser etapas. Então, nós vamos recontar a narrativa nesse momento de cabeça, né, da nossa vivência, do que a gente conhece. Né? Vocês vão poder encontrar no nosso Instagram e também no Spotify e aqui no YouTube, mais para frente, a contação desse conto pela Ana, que a gente vai disponibilizar futuramente para ouvir e entrar nesse universo de outra forma, né? Com a intuição aberta, com o coração aberto. Aqui a gente já vai para esse lugar de análise mesmo, por mais que a nossa intuição também sempre esteja presente, a gente está, como ela disse, né, na etapa AR, que seria essa etapa que o pensamento vai entrar em ação junto, né? Trazendo expansões simbólicas e conexões diversas, como a gente sempre faz. Então, vamos lá? E tem um, vamos lá, no passo ar tem uma troca, né? Como respiração, inspirar e expirar, né? Esse processo rítmico, a gente vai trocar com a narrativa, então vai ter coisas nossas, né? Nossas, a forma como me toca conta, né? Eu não estou olhando só para o texto pelo texto, eu estou aqui trocando com esse texto, interagindo com ele. Sim, acho que Bom, eu então, quero colocar então uma coisa aí, né? Porque como a nossa abordagem também sempre é terapêutica, né, do boa. Instituto, essa troca faz todo sentido, porque quando a gente traz num encontro arte terapêutico, conto terapêutico, ou até numa palestra ou para falar num podcast, a gente está com essa dimensão terapêutica em mente. Então, entrar em contato com a narrativa é fazer terapia, fazer autoterapia. Então, acho que essa troca faz todo sentido. E quem ouve já deu feedbacks de que é isso mesmo que acontece, né? Algumas pessoas dizendo, parece que eu estou lá com vocês fazendo essa troca. E eu acho que a gente também acaba entrando nesse lugar com o ouvinte de
de a gente estar sentado conversando e trocando uma ideia sobre isso e se transformando e permitindo que o inconsciente transmute, transforme e opere, né? A narrativa da Vasalisa começa, então, com a mãe que morre, como em muitos contos de fadas, né? Essa mãe boa demais, que no leito de morte entrega para a filha uma boneca. Mas essa boneca não é uma boneca qualquer, ela é uma bênção, e ela tá vestida igualzinho a menina. Vestido branco, colete vermelho, sapato preto, acho que é isso. Mas, enfim, são as três cores, né? O preto, vermelho e branco. E ela diz para a menina: essa não é uma boneca qualquer, ela é minha bênção para você. E ela vai te guiar, você tem que nutri-la, não conte para ninguém. E sempre que você precisar, pergunte a ela que ela vai te responder. Então, ali a Vasalisa, né, recebe essa bênção, se despede da mãe. Então, se as cores já vão remeter aos cavaleiros, futuramente, que a gente vai comentar, que faz parte importante do conto, que são processos alquímicos, a gente vai falar depois, mas a gente já pode conectar claramente com a Branca de Neve, né? Então, o conto da Branca de Neve tem também essa questão das cores, da alquimia, né? Ela ser branca seria o albedo, tem a boca rubra, a maçã vermelha seria o rubedo, né? Então, nós já temos também os passos da alquimia que estão por trás, né? Tem até um vídeo muito bacana da Lúcia Helena Galvão, do Nova Acrópole, que ela analisa de um ponto de vista simbólico e aí ela aprofunda bastante na Branca de Neve nesse sentido da alquimia também, né? A gente vai falar da Branca de Neve em algum momento, mas enfim, também na Branca de Neve, essa mãe morre logo no início, e a mãe deixa essa bênção, se a gente pode assim interpretar, né, com as palavras, né, que anunciam o futuro dessa criança, né, que preconizam essa filha que ela quer ter, né, que ela almeja ter, que vai ser, né, vai ser branca como a neve, boca vermelha como o sangue, Romã, né, né? O sangue. do sangue do dedo dela, que ela fura costurando, né, o dedo, e com os cabelos pretos como o ébano da janela, né, do batente da janela. E para mim é muito simbólico como esse início, né, das duas vem dessa mãe boa demais que morre, mas essa mãe boa demais que deixa esse conhecimento ancestral e que deixa essa possibilidade de desenvolvimento alquímico para essa criança de formas diferentes, né? Uma enunciada ali nas palavras e a outra simbolizada, representada na boneca, né, feita por ela, que se parece com a menina, que se veste como a menina, né, que é igual à menina, que também tem a ver com essa descrição física, né, que a Vasalisa vai ter. E é aquela parte de quem, aquele elemento que nunca morre, que permanece em nós daquele que parte, né? Então, é, e esse processo alquímico, né, que é um processo da alma, né, tem que ser vivido. Então, a morte existiu, ela tem que ser processada, ela tem que ser simbolizada, ela tem que ser compreendida, mas existe uma parte que não morre, e essa parte que não morre nesse momento é essa bênção da mãe, né? É algo que vai sempre voltar quando eu precisar, é algo que é, é a gestação, é a amamentação, são as experiências, são os aprendizados, são os momentos bons e ruins vividos. Isso nunca morre, isso nunca vai morrer, porque compõe a psique de quem fica, né? De quem participou disso. Entrelaça mesmo, né, Isso, estrutura. estrutura, exatamente. Então, acho que tem aí uma simbologia nesse sentido, né? Vocês estão talvez ouvindo o Joaquim nesse momento. Eu, como mãe, penso muito, né, nisso hoje, como aquilo que eu deixo, né? O que é que eu deixo? O que é que vai ficar naturalmente, né? O que o meu corpo produziu para o corpo dele existir, isso é natural, mas aquilo que eu intencionalmente faço também. E
pedagogia Waldorf, a gente fala muito que quando a gente produz o presente para uma criança com as próprias mãos, né, a gente deixa uma intenção ali, a gente deixa uma conexão, um fio dourado, invisível, né, um fio mágico que conecta a gente com a criança. Então, quando você produz, né, inclusive assim, eu tenho, né, essa memória de ter feito brinquedos, de tricotado presentinhos para os meus alunos. E hoje, até hoje, eu consigo me conectar com eles, né? As minhas crianças do jardim, que hoje já estão grandinhas, já estão aí no fundamental, meio do fundamental, mas de me conectar assim com carinho, com calor com eles, né? Com aquela aquela sensação que eu tenho deles, né? Aquela lembrança, aquela memória que eu tenho deles através do brinquedinho que eu fiz, né? Do presente que eu deixei. Então eu sei que eu consigo acessá-los se esses brinquedos ainda estão com eles ou não. O vínculo que a gente criou naquele momento, naquele laço que a gente criou quando eu dei esse presente que foi eu que fiz com intenção para eles, assim. Então vou ainda tricotar um para o Joaquim. E pensando de uma forma simbólica parecida aí, uma analogia lá no conto da Bela Adormecida, nas fadinhas que iniciam lá dando a sua bênção para pequena Aurora, né? E para a princesa Aurora, né? E todas dão a sua bênção, a fada má, né, a bruxa também dá a sua bênção, que é uma maldição, mas que também é parte desse processo. Acho que é muito similar pensar que nesse processo alquímico que tem que ter a morte, então no processo lá da Bela Adormecida teve que ter a morte simbolizada por o sono, que é muito parecido com esse sono que a gente vê no conto também Branca de Neve. da Branca de Neve, então, porque é muito parecido, né? Ela dorme, mas esse sono também é um sono de morte, então, na verdade, simboliza uma morte, né? Ela morre e renasce, né? E existe algo maravilhoso lá, algo miraculoso que acontece, que é justamente esse processo de transmutação e transformação é, aonde ela vai para um diapasão maior, aonde ela sobe aí para um novo estágio. Quando ela volta, ela não é mais a mesma, né? É muito legal que essas que você citou, né, a Aurora e a Branca de Neve, elas vão fazer isso na simbologia marcada do sono, elas dormem, literalmente, né? Agora, a Vasalisa, ela entra na casa da bruxa. Não é só a floresta, a casa da bruxa é o epicentro da floresta, né? É, Mas ela atravessa a floresta, mas ela entra na casa da bruxa, então é como se ela entrasse num outro universo. Quando ela chega ali, as coisas não são como o mundo lá fora, né? Tem todo um espectro mágico, simbólico, tenebroso e com figuras que não estão lá no mundo real. e ela entra na morada onde o único cavaleiro que adentrou foi o negro, né? O cavaleiro que representa o nigredo, que seria essa parte da degradação, essa parte do negro, né? Do processo alquímico é, da putrefação, da morte. Ela entra na morte, ela entra numa casa que tem as caveiras flamejantes e na morte tem vida, né? Tem um fogo ardendo por dentro daquelas caveiras, mas ela entra num símbolo de morte. E ela dorme muitas vezes lá dentro, né? Ela passa muitas noites. É como se ela Uhum. adentrasse na interioridade desse processo. Então, se fizermos uma analogia e pensarmos pelo lado do luto, ela está nesse processo interno de luto, onde ela tem que fazer um processo que é o dos mais internos, o que a Perséfone adentra é, na, no reino de Plutão, lá no reino de Hades, mais profundo, para depois fazer o processo de retorno. E se eu pensar na analogia da geração do útero, que nós Estava também aqui já pensando. também precisa desse processo, né? É na maior interioridade que está acontecendo a gestação e que está acontecendo um processo de doar a vida, né? Para criar a vida nova e depois voltar.
Não, e você como ser, né, ali dentro desse útero, né, chegando e constituindo o corpo, né, criando pedacinho por pedacinho, né, juntando, fazendo as coisas se transmutarem Os num processo processos. super profundo, simbólico e provavelmente dolorido, né? A gente fala isso da borboleta, né? A lagarta no casulo, ela ela entra uma, né, para sair outra, e assim, é lindo, mas não é tranquilo, é dolorido, né? Com É, certeza. ela tem que se liquefazer, ela tem que se desfazer É. completamente Se para se desagregar, recriar. né? Ela é uma desagregação para uma nova agregação, né? E, e o corpo, né? Ontem eu comentei com a Ana antes de nós iniciarmos o podcast. Eu acho que é isso que ia acontecer hoje. Iam vir analogias novas pelo nosso momento. Eu também estou vivendo processos de luto. Então, naturalmente, eu estou puxando mais para esse meu processo. E esses dias eu entrei em contato com esse lugar do nigredo, esse lugar da morte, esse lugar da desagregação. Mas enquanto eu estava me percebendo nesse lugar, dessa vivência de ter que olhar a morte nesse âmbito, eu estava ao mesmo tempo lembrando que, mesmo nesse momento da desagregação, está voltando para a Terra e está agregando na própria Mãe Terra, no próprio útero universal, e vai voltar em forma transformada para as próprias plantas, para nutrir o próprio planeta. Então, O chão, realmente é o chão, né? Então, a estrutura. é uma troca de fato onde tem a desagregação, mas ela não para, é um estágio cíclico, né? Então, a gente pode até no momento de luto estar vivenciando um pouco mais esse lugar por algum tempo, mas nós não ficamos parados nesse lugar por todo o processo, né? Tem que ter os passos simbólicos que vão levando para os próximos estágios. E assim como a existem, né, esses processos de gestação, esses processos de luto, né, de chegada e de partida que a gente está trazendo das nossas vivências recentes, pessoais. A Vasalisa está passando por esses processos, né, que ao mesmo tempo é de renascimento dela, né, de transformação dela também, dela deixar de ser uma menina, né, dela adquirir aí uma sabedoria que vai tornar ela mulher, e também de morte, porque algo morre, né? Algo fica para que a gente vire outro, né? Algo nosso fica para trás. E no próprio processo de gestação também tem isso, né? É muito curioso. A gente fala, né, que uma mãe morre, né? Uma mulher para nascer uma mãe, isso acho que muito óbvio, mas às vezes a gente não para pensar que o bebê também, o ser, né, que está vindo, ele é bebê e a placenta é algo vivo. E ao nascer, a placenta morre para que o bebê viva, né? Então tem algo nosso já nessa primeira passagem, nesse primeiro portal de adentrar fisicamente esse mundo que precisa morrer, né? Que fica para trás, que é inteiramente nosso, mas que fica, porque não é da mãe, né? A placenta é do bebê. E ao mesmo tempo veio, se é gestada na mãe, né? Então Ah, é sim. parte da mãe, né? Como esse solo fértil que a gente falava, né? Essa terra, essa Uhum. estrutura. Aí me vieram duas coisas. Uma é a analogia que já se faz quando se explora a história da Vasalisa, que seria desse processo da menina que se torna mulher, né? Se torna uma mocinha, como dizem as vovós, como diziam, né? Não sei mais hoje em dia o que dizem, tá tudo mudado. Bem, não sei, aqui Mas só tem antes, meninos na nossa família. é, mas quando se torna mocinha, então é a menarca, né? Seria esse Uhum. processo e no momento que a menina começa a menstruar, então, né? Ela começa a liberar os hormônios e aí o corpo dela, quer ela queira, quer não, a empurra e a impulsiona para se tornar esta mocinha que é a mulher, né? Tudo do corpo da mulher, hormonalmente falando, já está começando aí nesse processo. E a menina, a criança,
por mais que ela continue é, com essa inocência, ela não tem escolha, né? É o corpo que está impulsionando essa parte, é a biológica. Até a gente tem hoje em dia bloqueadores para segurar um pouco esse processo quando ele vem cedo demais, quando a menina ainda está na primeira infância, ou ainda precisaria de um tempo mais dessa inocência, dessa criança que já quer se tornar mulher, mas cronologicamente é muito se tornar esta mulher é muito já é um sofrimento já grande de uma etapa nova da vivência dessa menina que seria bom se pudesse ser segurado por um tempo. E outra analogia que me vem é que de muitos contos de criação, mitos de criação de diversos povos, e aí eu vou trazer o chinês, né, um dos mitos de criação chineses, que é de um corpo de um gigante cósmico chamado Pangu, e depois de muito tempo ele crescer empurrando o firmamento para cima e a terra para baixo, ele não aguentou mais o esforço e morre. E se ele não morresse, não existiria vida, porque só existia ele. E quando ele finalmente morre, de todas as partes do seu corpo nasce tudo que existe de vida no universo, desde a água, da rocha, aos animais, a fauna, a flora e os seres humanos. Então, os mitos de criação de diversos povos já trazem essa imagem arquetípica da vida, da morte e da vida, que está tão presente no Mulheres que Correm com os Lobos através da Vida, Morte e Vida da Clarissa, né? A gente usa, inclusive, essa expressão muito, né? Porque essa é uma fonte nossa, né? De uma fonte teórica e um suporte que a gente tem no trabalho da doutora Stess, como ela gosta de ser chamada. Aqui no Instituto. Aqui no Instituto a gente usa muito. Enfim, ela tem nisso, né? A gente já está aqui dentro da casa, né? Da Iaga. Eu me lembrei nesse processo de morte, né, nesse processo de putrefação que a gente está falando do corpo. Uma das tarefas da Vasalisa, a última tarefa declarada, né? Assim, que não é aquela corriqueira da limpeza, organização, né? Fazer a E comida, né? comida, que são os processos naturais ali, que a Baba Yaga pede toda vez, ela vai dando tarefas específicas, né? Uma é separar o milho mofado do milho bom e a outra é separar o estrume das sementes de papoula. E a gente vai para o óbvio, que é pensar, separar, né, as coisas, separar o que é bom do que é ruim, separar, né, o que é correto do que é errado, se é que a gente pode fazer esse julgamento. E sim, né, tudo isso faz parte, isso é uma forma de interpretar, mas essas duas tarefas, elas não são só isso, né? Elas são muito simbólicas. Separar o milho bom do milho mofado tem um processo que é mesmo de criação de um elixir, né? Separar a semente de papoula do estrume é um conhecimento ancestral, xamânico, né? Das mães anciãs de diversas culturas, né? Que se conectavam com a natureza e que aqui, especialmente na América Latina, muito, né, com essa questão do milho, e provavelmente as sementes de papoula da região ali da Europa, né, na região eslava lá, mas ela separa do estrume, né, e o estrume, apesar dele ser fétido, dele ser aquilo que não serve mais, né, aquilo que ele também é adubo, ele também vai se emaranhar com essa terra e criar nutrientes para dar força para que sementes, sejam elas quais forem, brotem, né? Então, esses dois processos alquímicos é, é, processos mágicos, tarefas que ela deixa, né, são também, têm um significado simbólico mais profundo do que simplesmente separar uma coisa da outra, separar o joio do trigo, ou como diz a minha mãe, separar o joio da melancia primeiro, né? Minha mãe sempre fala, primeiro separa o joio da melancia, porque vai ficar mais fácil separar o joio do trigo depois. E para quem não conhece o conto, ou não se lembra, né? Porque como a gente já está aqui fazendo
um comentário meio que avançado. Aqui já é direto para quem já vivenciou, já leu, já conhece a história. Mas por que nós estamos falando tanto desses processos, né? A gente falou de processo alquímico, falou das cores, porque tem um momento lá que a Vasalisa, no meio da floresta, antes de encontrar a casa da Baba Yaga, ela encontra os cavaleiros, né? É um momento bem simbólico onde ela vê os cavaleiros, não há interação com ela e não há, se você parar para analisar na narrativa, não há nem necessidade daqueles cavaleiros narrativamente participarem da narrativa dela. Então, por que que eles aparecem, né? É puro símbolo, né? Já anunciando os processos que a Vasalisa está vivenciando e vai ter que vivenciar no âmbito mais íntimo, que é esse que a gente falou do útero, da morte, do sono, de entrar na casa da Baba Yaga. Então ela encontra o Cavaleiro Branco na aurora, no amanhecer, e aí encontra o Cavaleiro Vermelho no entardecer, aí anoitece de novo, encontra o Cavaleiro vestido de negro, de preto, no anoitecer, e é esse o cavaleiro que entra para casa. Então ela encontra a casa já vendo esse cavaleiro indo para dentro, como se ele anunciasse: aqui o processo é comigo. Aqui sou eu que estou ditando o processo. Você só vai sair quando você passar por esse, né? E aí todos os processos lá que ela passa internamente na casa da Baba Yaga com a sabedoria ancestral da velha guiando e ao mesmo tempo ameaçando, né? Não é algo, é algo que vem já integrado, né? Do seu polo positivo e negativo, da sua luz e sombra. Então, ao mesmo tempo que eu tenho isso para mim como o caminho que eu preciso trilhar para me libertar, para me transformar, é um caminho perigoso, é um caminho doloroso, né? É um caminho de sofrimento também, não é um caminho, é um caminho de dor. É um caminho de dor e é um caminho de esforço, né? Porque ela tem que cumprir as tarefas, ela não vai poder só entrar, né? Ela precisa, para ela não morrer, ela precisa cumprir as tarefas. E essas tarefas são todas essas questões, né, internas de separar, de limpar, de organizar, de nutrir, né? Porque ali tem a nutrição. Elas comem, ela prepara a comida e ela alimenta a boneca lá dentro também, né? E essa boneca vai orientá-la, essa bênção vai guiá-la, muitas vezes, tanto pela floresta para chegar ali, quanto ali dentro, né, no que ela tem que fazer, quando ela tá perdida e tá preocupada achando que não vai dar conta, é a boneca que diz: calma, vai dar tudo certo, dorme, calma, vamos lá, eu te ajudo, tô aqui, né, e a coisa vai acontecendo. E é muito simbólico que é justamente esse o contraponto que vai acontecer com a própria Baba Yaga, porque a Baba Yaga só topa, a primeira pergunta que ela faz é: por que que você acha que eu vou te ajudar? Por que que você veio aqui e acha que vai conseguir isso de mim? Aí ela fala, né, no impulso ali, num insight, numa intuição, ela fala: porque eu tô pedindo. E aí a Baba Yaga fala: tá bom, essa é a resposta certa, né? É Porque eu tô pedindo. como se fosse assim, esse processo só vai acontecer quando você pedir que ele aconteça, quando você permitir que ele aconteça, Uhum. né? Quando você estiver no lugar certo, na hora certa, sua mente já fez os processos e você entendeu que é a minha hora, né? Eu queria só colocar uma colocação que me veio quando você falou que se ela não passar pelos processos, ela morre. E como estamos falando de processos simbolicamente, aqui a gente está fazendo uma análise meio psicológica, pensando que seria dentro do nosso próprio inconsciente, processos psíquicos acontecendo, psicoemocionais. Então, se eu não passo pelo processo, se eu não me coloco nunca com essa coragem de iniciar essa etapa da jornada, eu vou morrer. Mas que morte é essa? É uma morte simbólica de estar morto em vida. Então eu continuo vivo no mundo real, material, mas eu estou morto psiquicamente. Eu estou naquele deserto árido que a Clarissa, né, que a doutora Estés tanto fala, que parece que não tem mais vida e é uma vida simbólica, uma vida criativa, né? Quando a mulher, no caso, pensando em mulheres que correm com os lobos ou
nós, seres humanos, sentimos que não tem esperança, entramos num lugar de falta de vitalidade, falta de vontade, falta de criatividade, né? É quando a gente entra lá na estafa, é quando a gente entra na depressão, né? É um momento onde a gente não vê saída. Então é essa morte em vida, porque a gente ficou parado na putrefação, ficou parado no nigredo, não tem como eu ver Não nada. virou planeta. Não virou, é como se você tivesse ficado é, dentro do casulo, liquefeito, e nem Dormindo. permitisse, né, que o processo começasse, nem permitisse que começasse a se transformar em borboleta dentro do casulo ainda, né? Uhum, sim. E aí, lembrando, né, que isso acontece internamente, a gente tem que olhar também para a narrativa como todos os personagens me pertencem, todos sou eu, Me né? Todos compõe, são né? um aspecto de mim mesmo, né? Porque eu acho que isso é muito relevante, porque muitas vezes a gente fala, a gente se vê no protagonista, né? E não se vê nos demais personagens. E a gente tem que lembrar que a madrasta sou eu, né? E eu é que empurrei para, eu é que apaguei o fogo de propósito, né? E me coloquei nessa situação de que, pô, agora ou eu vou ou eu vou morrer. Depois, É, né, o cavaleiro que adentra a casa sou eu, né? Sou eu também, o é aspecto parte de mim. psicológico meu, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que todas essas mulheres, né, que passam por esse ciclo, a mãe boa demais, a madrasta, a Baba Yaga, a própria Vasalisa, todas elas são facetas de mim, né, e Eu todas elas são um pouco... gostaria de falar da madrasta, porque acho que a gente vai daqui a pouco chegar nela de volta, mas antes de chegar ela no final do processo, ela no começo do processo. Então, se esse aspecto do conto sou eu simbolicamente também, então, e eu tenho uma mãe boa demais que me abençoa, mas eu tenho uma madrasta má que é o contraponto dessa mãe, que seria a cara e a coroa de uma mesma mãe, né? É a mãe devoradora. Porque a mãe real, a mãe que nós vivemos, ela é um ser humano que não era perfeito. E nós vamos ter também que lidar com a imperfeição desse ser. Então, se eu estou pensando nas etapas do luto, vai ter um momento que eu vou ter que me deparar com as falhas dessa mãe, com as partes que foram de sofrimento da minha jornada até essa mãe partir, por exemplo, né? Ou mesmo a mãe que não vai partir, porque a mãe continua dentro de nós, estruturando a nossa psique, eh, mesmo que ela não tenha partido na nossa história real aqui, né? Biográfica. Então, essa mãe em algum momento nós para crescer, a gente vai ter que lidar com esse polo negativo da mãe, com esse polo devorador da mãe, e que talvez seja esse que impulsione mesmo, porque se eu ficar sempre sob a sombra da mãe boa demais, coisa que acontece muito hoje em dia na sociedade Não dessa cresce. superproteção, né? Não sai do ninho, pessoas de 30, 40 anos que moram ainda com a mãe, mas não moram porque cuidam da mãe e porque há uma necessidade, mas moram porque são cuidados ainda pela mãe. Sendo que esse corte, esse momento não existiu até agora. E isso está É muito presente na importante. sociedade, né? Uhum. Muito. E é importante para crescer, né? O processo desse conto, esses rompimentos que ela vai tendo e esses encontros que ela vai tendo com essas mães, né? Que essas diferentes facetas dessa mãe são o processo de crescimento. É isso que vai fazer ela maturar, né? E é o esforço, né? De cumprir as tarefas, de dar conta, de aceitar o desafio, né? De trocar ali cara a cara, né, com todas essas mães que estão vivendo e morrendo, né? E aí ela conversando, né, com a Baba Yaga, ela começa a fazer perguntas e a Baba Yaga fala: cuidado, quem pergunta demais envelhece antes do tempo. E ela tá curiosa, então ela pergunta sobre os cavaleiros e a Baba Yaga responde: eles são o meu ciclo, meu dia, né, minha noite.
E ela quer perguntar mais, ela quer perguntar sobre os pares de mãos invisíveis que aparecem quando a Baba Yaga estala os dedos fazem alguns processos ali para ela, né, que ela pede. E aí a bonequinha pula, pula e fala, não, não, não pergunta, né? E aí a Baba Yaga fala, não, não pergunta? Pergunta, menina, pode perguntar, né? E aí ela fala, não, vovó, como você mesma disse, né, quem pergunta demais envelhece antes do tempo. E antes desse momento crucial aí do conto de partida, eu queria trazer um pouco esses pares de mão. Então, 3 pares de mãos, né, que são mãos, né, que fazem as coisas. E por que eles não fazem tudo? Por que eles não cumprem as tarefas da Vasalisa? E por que eles, né, e por que outras bruxas não têm os pares de mãos, né? Esses pares de mãos sempre tiveram comigo como uma pergunta que eu carreguei por anos a fio, e eu nunca precisei a fundo investigar, mas que foram ali ruminando, né? Eu fui cultivando essas perguntas. E recentemente, ouvindo o podcast da professora Lucilena Galvão, quando ela estava ali falando do processo alquímico da Branca de Neve, me veio esse plim que, assim, para mim foi incrível. Ela falando quanto que a madrasta má da Branca de Neve não é uma mulher integrada com a sua sombra. Então, ela atua no aspecto sombra porque isso não está integrado, né? E ela está ali fazendo esta análise. E aí, quando ela faz isso, ela fala, plim, né? Por que a Baba Yaga é essa mulher tão poderosa mesmo sendo tão assustadora, faz a gente se conectar com ela e gostar dela, né? Não é só porque ela é justa, é porque ela é integrada, ela é o tudo, né? Ela é a sabedoria em si. E ela sabe o que é o aspecto bom, mas ela já integrou a sua sombra, então ela já domina tudo. E por dominar tudo isso, ela é capaz de atuar magicamente, de influenciar as coisas à sua volta, de criar esses seres mágicos, né, com a sua varinha de condão, com a sua magia, ela é capaz de fazer com que eles trabalhem para ela. E só ela é capaz de fazer isso porque ela tem esse poder, né? Esse poder nasce dessa integração. E ela não usa esse poder à toa. Ela não vai usar isso para cozinhar, simplesmente. Ela vai usar eles para manipular, né, as sementes de papoula que estão separadas do estrume. É para mexer no ancestral, é para ir ali fazer a magia, né? Então eles não são à toa, não é para varrer o chão, varro eu com a mão, né? Ou a menina que está passando pelo processo, né, de crescimento. Então tem a ver com uma outra coisa. Então, eu não posso pedir para minha mão magicamente fazer isso, porque senão eu não vou crescer, eu não vou passar pelo processo de maturação. Assim, foi um plim assim para mim pensar sobre isso e de conseguir alcançar um pouquinho dessa significação desses pares de mãos. É muito bacana, porque realmente é muito curioso, né? E não é fácil de dar conta de interpretar todos os símbolos. E se a gente for pelo nosso ponto de vista, que é também terapêutico, a gente não tem condições de dar conta de todos os símbolos ao mesmo Nem é tempo. para. E não é para eu perguntar todas as perguntas. Não é para saber todas as É, e respostas. até num polo pensando assim, quando que acontece dessa criança que está passando pelo processo natural dela de crescimento, dela ter perguntado demais e se tornar velha mais cedo? Aí eu pensei, quando acontece, por exemplo, algo grave na biografia dessa criança, algo que a marca antes do tempo, algo que não deveria estar acontecendo cronologicamente ainda para ela, e, e aí foi uma pergunta que ela fez, né, Tô simbolicamente aqui, né? arrepiada. Foi um momento de uma informação que ela recebeu, uma resposta que o mundo deu na biografia dela antes do tempo.
e aí isso vai marcar ela para sempre. Ela ficou mais velha do que ela deveria antes do tempo. E aquilo nunca vai deixar de ser carregado por ela. Vai fazer parte e compor quem ela é. Por isso que a Uhum. Baba Yaga avisa, mas em muitos momentos não tem, não é algo que se escolhe. Acho que da mesma forma que não dá para escolher passar pelo processo alquímico, não tem escolha, ele vai se impor. Infelizmente, às vezes, essa pergunta que se faz a mais, essa resposta que se recebe sem estar preparado, também existe, como parte da condição humana que nós ainda estamos submetidos. E aí a gente vai ter que lidar com isso, né? Para o resto da vida, a gente vai ter que encarar as novas entradas na floresta carregando esse talvez fardo, né? Esse peso na mochila que talvez não devesse estar ali, mas que está, né? E que eu vou ter que lidar com ele para conseguir incorporá-lo, né? Para conseguir integrar ele no meu ser, para que ele vá ficando menos pesado, né? Com o tempo. Uau, bateu profundo aqui. É, Eu acho que nós vamos ter que guardar o arco final para um outro momento de podcast, porque nosso tempo já bateu ah, aqui, nós já batemos boa. nossos 40 minutos, e para não ficar tão longo e também para não ficar corrido para fazer só por fazer, eu acho que. E Boa. também para entender que psicologicamente talvez o lugar que a gente esteja vivendo hoje seja até cumprir as tarefas da Baba Yaga, mas ainda não saímos da casa dela. Uhum. Estamos prestes a sair, mas talvez ainda não tenhamos saído. Então, Ainda está precisando aprender alguma coisa. quem ouviu aqui nosso podcast, que encontrou, ou que está nesse momento da jornada, talvez sincronicamente, como diz Jung, é, vai ser uma coincidência que faz sentido para você. Será que você também está dentro da casa da Baba Yaga ainda, passando ainda por alguns processos, ainda faltam algumas tarefas a cumprir? Se você se fez algum sentido, se chegou até aqui, comenta, né? Comenta aí pra gente. A gente vai gostar de saber, de interagir e trocar, tecer ideias com você também. Isso aí. Muito obrigado. Foi bem profundo e tocante, assim, e Muito, importante. muito. Obrigada, Fá. Um beijo. Valeu. Até Até a mais, pessoal. próxima. Tchau.